Olá pessoal, muito boa noite a quem já está acompanhando a gente aqui. Hoje a gente tem mais uma live aqui da Clínica Otorrinos, um tema muito interessante. A gente vai falar sobre os cigarros eletrônicos aqui, o que ele pode trazer de risco, né? Você que conhece alguém aí que tem o costume de usar um cigarro eletrônico, que está querendo trocar aí o cigarro eletrônico, o cigarro tradicional pelo eletrônico, na verdade, né? Compartilha, né, essa live, o link aqui com seus contatos, com essa pessoa específica, tá certo? Que a gente vai conversar aqui sobre muita coisa interessante, o que pode trazer, né, se realmente algumas informações que estão divulgando aí com relação ao cigarro eletrônico, se são verdadeiras, se realmente são de fontes confiáveis, tá certo? Então, a live, gente, vai ficar gravada, tá certo? Vai ficar disponível aqui no YouTube, no nosso perfil, vai ficar gravada também aqui no Instagram e depois ela vai subir também para o Spotify, onde fica lá nos podcasts, né? Já vi gente aqui dizendo que já usou cigarro aqui por 4 anos, legal. Depois compartilha com a gente a experiência, se tem alguma dúvida, o que deixou, o que fez você deixar de usar o cigarro eletrônico. Bom, a gente vai continuar fazendo as lives aqui quinzenalmente, gente. Aí a gente pede para que vocês interajam, deem sugestões do que vocês acham interessante de tema para a gente trazer e conversar aqui e tirar algumas dúvidas, tá joia? Bom, hoje o tema traz muitas informações legais sobre o cigarro eletrônico, né? A modinha da vez. A gente vê que tem um número de cada vez maior de pessoas usando cigarro eletrônico e tem muita informação aí na mídia que pode, às vezes, né, tá distorcida, que pode trazer informação muitas vezes boas e algumas vezes nem tão boas assim. E hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, é o Dr. André Alencar, né, médico otorrinolaringologista, médico cirurgião de cabeça e pescoço, né, o chefe lá da otorrinolaringologia da Universidade do Ceará, da nossa querida Faculdade de Medicina, o Hospital Walter Cantillo, e nosso colega aqui da Clínica Otorrinos, né. Eu sou o João Paulo Bastos, sou o host de hoje, mestre André, ou Andrezão, como a gente, né, costuma dizer. Seja bem-vindo. Obrigado pela Muito sua obrigado, presença. João Paulo. Muito obrigado. E é um tema realmente muito importante, porque, como você falou, é uma modinha, e uma modinha que está assustando muito, porque nós estamos vendo, na realidade, muitos jovens, né, principalmente entre os mais jovens. É uma modinha da garotada, das baladas, aí até dos adolescentes, que é o que mais assusta a gente. Então, essa história, essa questão do cigarro eletrônico, ou vape, como eles falam, é uma coisa, é um problema de saúde pública. As pessoas não estão se percebendo desse perigo e principalmente porque não existe garantia nenhuma, segundo a diretoria da Anvisa, não tem dado suficiente de evidência de eficácia e segurança do produto. A gente sabe que o cigarro, o cigarro comum, o cigarro que a gente está acostumado aí, que é vendido de uma maneira lícita, eles são obrigados no cigarro, hoje em dia, em qualquer caixa de cigarro, falar dos malefícios do cigarro, né? Isso é uma lei que já existe há muito tempo. Então a gente parece que está evoluindo, né? A gente vinha da década de 60 e de 70, onde a propaganda do cigarro normalmente era um cara bonitão ou uma moça muito bonita e que esbanjavam saúde e meio que querendo passar uma mensagem que o cigarro não fazia mal, que era até uma coisa que dava até um glamour, um charme para quem estava Um usando. charme, né? Isso aí Verdade. foi e aí quer dizer, as coisas foram, as consequências chegaram, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, os enfisemas, os cânceres, que as legislações a nível mundial obrigaram essas indústrias a informar que aquele produto, além de causar uma dependência química, causa também malefícios graves à saúde a médio e a curto e a longo prazo. Então a gente parece que está evoluindo.
o cigarro eletrônico, ele é uma coisa que foi desenvolvida desde a década de 60. Só que não teve competição com o cigarro habitual. E agora, de uns anos para cá, a gente vem notando essa moda dos cigarros eletrônicos, principalmente entre os jovens. E realmente é assustador. Eu considero assustador, porque a gente não tem... É um produto, na realidade, que ele está vindo até como uma forma de contrabando, né? Então, assim, é muito grave. É muito grave o que nós estamos vivendo atualmente. Realmente preocupante. Andrezão, já que você comentou aqui sobre o cigarro tradicional, né? O cigarro tradicional já é uma coisa mais antiga, já tem muitos estudos em cima dele, né? O que que a gente pode esperar, assim, dos principais problemas que a pessoa que fuma aquele cigarro tradicional pode trazer à saúde? Não, o cigarro tradicional, a gente já sabe dos malefícios, né, do tabagismo crônico, ou seja, é uma coisa que a gente não é nenhuma novidade. Né? A nicotina ela é carcinogênica. A nicotina é uma droga psicoativa. Fora a nicotina, são os outros produtos liberados na combustão que também são carcinogênicos. Né? Então, assim, o cigarro, ele é uma coisa assim... ele foi destruidor para a civilização moderna. Né? Hoje em dia, a quantidade de pessoas na faixa etária de seus 70, 80 anos, em que foi glamorizado o cigarro na juventude deles, são pessoas portadoras de doenças restritivas, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que apesar de não serem cânceres, mas causam problemas sérios de saúde, né? E na idade... na terceira idade, isso predispõe a um risco de infecções respiratórias com maior gravidade. A gente teve agora na Covid pessoas que realmente morreram por conta de alterações pulmonares decorrentes do tabagismo crônico. Tem trabalhos na literatura mostrando que os tabagistas crônicos morreram mais facilmente do que as pessoas não tabagistas. Isso aí ninguém precisa estar ensinando para ninguém. E o cigarro não causa só câncer de vias aéreas superiores e inferiores, como muita gente pensa. O cigarro vai dar causa câncer de cavidade oral, de laringe, de pulmão. Não só disso, é relacionado com bexiga, é relacionado com próstata, é relacionado com diversos outros cânceres que acometem o corpo humano. E, além disso, aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. Então, o cigarro, ele é uma coisa realmente mortal. Fora isso, tem a questão de uma droga. É uma droga lícita, mas é uma droga. A nicotina, ela é comprovadamente psicoativa. Então, se ela causa dependência, ela é uma droga. Só que ela é uma droga lícita. Ela é uma droga que é permitida à venda. Teve períodos da nossa história em que tanto cigarro quanto bebida eram proibidos, né? Aí, realmente, veio outro problema, que veio a questão da máfia, do contrabando. Então, assim, realmente eu acho que a proibição do cigarro não vai impedir que o vício aconteça. Mas eu acho que a informação é que é importante e é o que nós estamos tentando fazer agora. Legal. O Paulo até comentou aqui que aquele cowboy que fazia a propaganda de uma marca de cigarro famosa, né, acabou morrendo de câncer. E também é interessante lembrar, então, assim, como você falou, que as substâncias do cigarro não só causam câncer, mas estão também associadas às doenças do coração, como infarto, doenças da cabeça como AVCs, né? Então, são muitas doenças realmente que o cigarro tradicional causa, né? Olha, exatamente. Só para você ter uma ideia, as pessoas não fazem ideia, mas a expectativa de vida de um tabagista, ela chega a ser a 14 a 15 anos menor do que a população não tabagista. Então, gente, 14 a 15 anos de vida perdida por conta de um vício. E se você fizer um cálculo, se as pessoas fizerem um cálculo de quanto elas gastam
no maço de cigarro por dia, dependendo de quantos maços ela fume, fazer uma multiplicaçãozinha, ver por anos, é complicado. Assim, é uma coisa que você não tem ideia. É incalculável. O prejuízo é incalculável. O prejuízo realmente é incalculável. Eu acho assim que e o cigarro ele depende de uma depuração do seu organismo que pode chegar a 17, 20 anos para você, depois de ser um tabagista pesado, você voltar a ter o mesmo fator de risco da população normal. Então, realmente é muito triste, gente. É muito. Muito. Dá uma pena da gente ver tanto gasto de dinheiro, gasto de energia num vício. E com relação à quantidade de pessoas que desse cigarro tradicional ainda, viu, Andrezão? Não falando ainda do vapor. O que você observa aí no dia a dia? Assim, Você acha que... eu não tenho como falar de dados. Eu não tenho como falar de números. Eu não tenho uma coisa numérica de como te dizer percentuais. Eu não vou falar aqui de porcentagem. Mas o que eu posso dizer é que nós estávamos vivendo um período que muita gente estava deixando de fumar. E a gente começou a observar que isso deu uma virada de jogo. Eu sou de uma geração, tenho 53 anos, em que eu não lembro de muitos amigos meus fumando, te juro. Eu acho que a gente pegou essa questão do cowboy morrendo e a gente teve mais a gente teve essa, apesar de não ter internet na época, mas eu acho que a gente tinha um pouco mais de receio. E essa geração realmente eu não consigo compreender. Como é uma geração tanto de saúde, você vê às vezes numa festa aquelas moças bonitas, rapazes muito bonitos, com porte físico bacana, que vão para academia, fazem crossfit, fazem isso, fazem aquilo, utilizando hoje o cigarro eletrônico, né? É confuso para mim. É confuso a gente ver uma geração que está se perdendo. Tá assim. E o meu maior susto e o meu maior receio é nas escolas. Eu acho que as escolas elas precisam estar atentas para isso. O cigarro eletrônico ele é pequenininho, fácil de ser levado. Alguns, a maioria não tem odor de cigarro, tem odores agradáveis. Então, assim, tem que ficar de olho nas escolas, né? Universidade, assim, também tem que ficar de olho, mas já são adultos. O que nós temos que nos preocuparmos são com as nossas crianças, né? Eu acho que as nossas crianças... Essas facilidades, né? Por essas facilidades. Você bem citou aí. Questão, né? Hoje em dia você pega uma pessoa fumando com cigarro tradicional, aquela pessoa, não gosta desse cheiro, esse cheiro aqui é ruim, já está associado com algo que faz mal à saúde, né? E já o cigarro eletrônico, o vapor, pelo contrário, tem aquele cheirinho agradável, né? Tem ali morango, enfim, tem vários sabores lá, vários cheiros, várias essências que dão um sabor e dão um cheiro diferente, é que a pessoa não fica com aquele cheiro, não exala aquele cheiro de cigarro, né? Eu não sou um especialista em vapor, mas a gente sabe que o princípio são reações à nicotina, que vai sofrer alguns tipos de reações químicas, que vai ser vaporizada e essa vaporização vai ser inalada. Eles têm algumas substâncias, como o propitilenoglicol, né, que é carcinogênica, você está inalando aquilo. Então, assim, é muito complicado. E outra coisa, sem nenhum critério, você não vê as próprias empresas informando o que é que tem. Você compra, porque na realidade foram várias linhas de vape. Tinha aqueles vapes que você fazia o refil, né? Comprava o refilzinho, botava, e tem outros que já vêm com a quantidade X de tragadas. Então tem de vários modelos. Eu não sou nenhum especialista nisso. Mas até onde eu li, até onde eu sei, o vape de qualidade, entre aspas,
ele não é barato. E começaram a aparecer no mercado esses refis de cigarro eletrônico que ninguém sabe a origem. Ninguém sabe o que é que tem ali dentro. Então, assim, eu acho que é esse o perigo maior. Você não sabe o que é que você está inalando. Você simplesmente não sabe. Você está inalando uma coisa e já me falaram que, olha, o refil tradicional de qualidade, ele é caro. Quer dizer, não é um vício barato. E você vê isso aí de uma maneira, as pessoas utilizando de uma maneira assim absurda. A gente sabe que o cigarro tradicional, ele causa, além do câncer principalmente cigarro de palha, quanto mais rudimentar o cigarro, por exemplo, ele causa mais câncer de lábio e de cavidade oral, por exemplo. Até pelo próprio contato ali, que não tem filtro, aquelas substâncias de combustão no lábio o tempo inteiro. Por exemplo, câncer de lábio é muito relacionado a esse cigarro de palha, associado à exposição solar. O senhor ainda encontra quem mais que fume, mestre André, atualmente? No interior é muito frequente. Isso é cultural, né? A gente não tem cultura muito grande de cachimbo aqui no nosso estado. Eu não lembro, nem na população menos favorecida, acho que o cachimbo meio que ficou uma coisa mais rudimentar. Mas o cachimbo, tanto o cachimbo ali de aqueles cachimbos caríssimos, caros, aquele ali aquela combustão é tóxica e aquela fumacinha ali toda hora na boca, na cavidade oral também é bem tóxica, e no lábio também é bem tóxico, né? Da mesma forma o charuto, né? E por aí vai. O charuto, inclusive, não é para ser tragado, né? Charuto é para ser degustado. É para você, ninguém traga. O charuto não é recomendável que ninguém trague charuto, né? O charuto ele tem que ser, ele fica ali para você, sabe? Ninguém aguenta você. Eu não tenho hábito de fumar nem charuto, nem cigarro, e o cheiro me incomoda, inclusive, mas são terríveis. Eu acho que as pessoas têm que entender que são carcinogênicos. Cigarro, vape é carcinogênico. E pronto. É viciante. E ponto. Causa problemas de coração e só abrir aqui um parênteses para deixar o pessoal que está assistindo a gente, que está aqui com a gente, se tiver alguma dúvida, pode mandar, fica à vontade aqui, que às vezes eu não leio na hora, mas eu guardo aqui a pergunta e a gente vai fazendo ao longo da live. E dessas substâncias, né, desses fumos tradicionais, como o cigarro, o cachimbo, quem masca fumo, tem alguma dessas substâncias que estão presentes, né, no vapor, no cigarro eletrônico, Andrezão? É isso que eu estou te falando. Nem a Anvisa sabe o que tem dentro desses cigarros eletrônicos. Não é esse o problema? Assim, são várias. Na realidade, eles são aromatizantes. É nicotina, mais aromatizantes, mais, se eu não me engano, o propilenglicol, né? O glicerol, propilenglicol. Glicerol. Então, glicerol. Assim, é um monte. Quer dizer, tu imagina que isso... Qual é o estudo disso no ser humano? Tá entendendo? Ninguém sabe. Então, os efeitos a longo prazo... já existem relatos de morte relacionadas ao uso de cigarro eletrônico que ninguém sabe dizer. Será que era alguma substância que tinha especificamente naquele cigarro que causou o problema? Quem vai saber? Tem essa doença nova, não lembro o nome, agora não me recordo. Ele tem um nomezinho aí que eles estão falando dessa doença que é relacionada ao cigarro eletrônico, mas eu vou já lembrar do nome, é um nomezinho pequeno, que eles não tem estudo, né? Do cigarro, a gente já tem inúmeras publicações na literatura, que inclusive, no mundo que a gente vive hoje, da pós-verdade, se você quiser procurar trabalhos na literatura, entre aspas, que falem que o cigarro não causa câncer, você vai encontrar, por incrível que pareça. Eu acho que a doença é válida, né, Andrezão? É válida, é isso aí. Só que é uma doença ainda que
A gente Ninguém ainda está sabe. começando a entender, né? Está começando a entender sequelas pulmonares graves. O que a gente tem que entender é que você está inalando substância e você não sabe, primeiro, o teu gatilho do ponto de vista de ser um dependente é uma droga psicoativa e também a questão do que pode aquilo causar no teu organismo. É complicado. É. O cigarro, Andrezão, o cigarro a gente já sabe tudo, né? a Fran colocou um comentário aqui bem interessante, que além do risco, né, da inalação, ele tem o risco de você estar compartilhando ali aquele vapor, né? Que realmente o fumo é uma característica muito social, ambiental, né, cultural. Então é muito comum você estar ali fumando, aí outro pede, você compartilha, né? Eu até tenho, Fran, um caso assim que aconteceu com um amigo médico que estava com numa festa que todos que compartilharam esse cigarro eletrônico acabaram estavam na época do Covid, que acabaram realmente todos que compartilharam pegando o Covid, né? Depois que testaram ali dias depois da festa, né? Muito boa colocação, Fran. E outra coisa, existem as pessoas, existe um cigarro, um tipo de fumo que é muito conhecido na, ali pro lado do Oriente, que é o narguilé, e já existem, quem já teve oportunidade de viajar, você vai em cantos, assim que você vai, que tem um cantinho que você chega numa mesa, você pega ali o narguilé, e o narguilé eles têm um cuidado de cada um ter o seu suporte. O suporte é individual e você compartilha, né? Você compartilha ali é tipo um incenso, né? Que você vai eu não vejo, eu particularmente não vejo graça nenhuma de você ficar, mas é como você falou, tem algumas coisas que são culturais, o narguilé é cultural, né? O narguilé é Andrezão, cultural, é cultural. quando a gente vai à internet, tem quem diga que o vapor seria uma alternativa para parar de fumar. Como é que você vê essa Eu pessoa aí não, que eu, está... eu não vejo alternativa para parar de fumar. Parar de fumar o quê? Você está utilizando a nicotina. Você está utilizando a mesma droga. Assim, é igual o adesivo de nicotina. O adesivo de nicotina, gente, ele é uma medida para quem precisa parar de usar, porque além da nicotina, o cigarro, a questão da combustão do cigarro carrega outras substâncias carcinogênicas que fazem mal, e que fazem também mal ao coração, ao pulmão, é por esse lado. Mas você não pode passar o resto da sua vida com um adesivo de nicotina ou mascando nicotina, achando que aquilo ali que você está deixando de fumar. Então, assim, o adesivo de nicotina, ele faz parte de uma terapêutica para se deixar de fumar. Eu não tenho experiência de como isso é realizado. Mas como eu encaminho muito paciente para esses grupos, tem colegas pneumologistas que têm pneumo, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem a psicoterapia de grupo, e que eles utilizam, né? Adesivo, gomas de nicotina, para a pessoa, pelo menos tirar a pessoa da dependência, é um dependente químico. Ele vai tirando aquilo ali. Eu não acho que o cigarro, não acho que, eu acho que isso aí é uma tática de marketing dos fabricantes de vape Uhum. aí para poder dizer que o vape vai te livrar do, do vício. Eu não acho que É, faz o menor sentido. é interessante lembrar que a nicotina é uma substância que ela se liga, né, em alguns receptores que ficam no cérebro, né, os receptores nicotínicos que a gente chama, e que isso daí causa realmente uma sensação de bem-estar, de Bem-estar. alfuror, de dar aquele barato legal, né? Então, É uma realmente isso causa sensação de vício, relaxamento, é uma né? sensação de relaxamento. É uma droga. É uma droga. É uma droga. Então, assim, é, é complicado, né? Uhum. Eu Tem estou uma vendo pergunta aqui que aqui tem uma pergunta que interessante. está falando que ele pode ser usado como muleta para parar de fumar. É aquilo que eu estou te falando. Eu acho que o que eu recomendo às pessoas, eu não estou aqui fazendo crítica a ninguém, mas se a pessoa tem, entenda o seguinte, se você é dependente, eu acho que a gente tem que falar as palavras corretas e parar de preconceito. Se você é um dependente químico do cigarro, não se culpe. Não se culpe, não fique assim se martirizando. Você se conscientize.
eu não conheço, eu não conheço pessoas que realmente deixaram de fumar. Aliás, conheço muito poucas pessoas que deixaram de fumar se não tiver um acompanhamento. Eu acho que um acompanhamento médico é fundamental de você querer deixar de fumar assim, e não voltar a fumar nunca mais. O que de fato vai precisar é você substituir o prazer que o cigarro te dá por uma outra coisa. É muito comum você ver aquele pessoal ali correndo na beira-mar loucamente, fazendo crossfit, aquele pessoal que tinha... Você vê muita gente que fumava, hoje em dia atletas de alta performance. A gente libera serotonina no esporte, em grande quantidade. Quanto mais você faz, você libera. Então, assim, ele tirou o prazer, que era maléfico à saúde, pela educação, pela atividade física. Ótimo. Eu não estou aqui dizendo que, mas eu conheço muita gente que parou, tem algumas pessoas falando, usaram. Só que eu não faço isso como uma recomendação médica, uma recomendação de saúde. Eu acho que se você quer deixar de fumar e não consegue, você procure uma ajuda médica, porque tem grupos para isso já, a gente trabalha com isso. César, vou fazer um comentário aqui em cima do que você postou. Inclusive, você colocou que na Inglaterra já foi comprovado. Realmente, tem alguns países que eles adotam o vapor como um tratamento para parar de fumar. Tá certo? É um tratamento, né? Mas é um tratamento, exatamente. É isso que o André está falando. Então, assim, é uma substância que ela é totalmente, realmente controlada, tá certo? Então, você tem os teores certos das substâncias corretas, tá certo? E aquilo está dentro de um tratamento. O que o Andrezão falou no começo aqui é que o que tem muito hoje em dia é que você... Vou até aproveitar aqui o que o Paulo colocou, que a nicotina é opcional. Né? Então, muitas vezes você está comprando uma coisa que diz assim, nicotina free, não tem nicotina, zero nicotina. Você já viu a embalagem do café descafeinado? Você vai se surpreender. O café descafeinado tem cafeína. Né? Então, quando você vai ver, fazer o estudo dessa substância, muitas vezes ela tem menos nicotina. Ou então ele troca o nome, coloca e diz que é uma nicotina purificada, né? Como é muito comum dizer, e que hoje está na moda dizer que essa nicotina purificada faz menos mal à saúde, né? Então, assim, o problema de não ser algo regularizado é porque você acaba comprando ali aquele líquido para botar no vapor, você muitas vezes não sabe o que tem. Por mais que ali esteja dizendo que não tem, se você pegar a composição, às vezes você não sabe qual é o teor das coisas que tem. Como o Andrezão falou, tem glicerol, tem o propil, né, que você falou aí também, que são substâncias que, teoricamente, realmente não fazem mal para a boca, tá certo? Mas que, quando você atinge a temperatura de vaporização, que é uma temperatura muito baixa, até foi comentado aqui, não tem combustão, beleza, não tem. Mas o vapor, ele vaporiza o líquido, né? Então, chega a temperaturas altíssimas. Só para você ter ideia, tem alguns estudos que mostram que o vapor chega a 350 graus. Andrezão, o calor pode ou não pode? Só o calor fazer mal para a mucosa, para a boca, para a língua, para a laringe. Ele pode não ser carcinogênico, mas ele causa alterações locais. É lógico que causa. Tanto o calor excessivo como o frio excessivo. A gente precisa... Eu acho que todos os exageros aí não fazem bem, né? Aquela coisa. Tanto que você não pode entrar numa sauna a vapor e ficar lá 1 hora lá dentro. Você vai te fazer muito mal. Ou numa sauna seca. Você tem que tudo tem aquela coisa, tudo feito em excesso, né? Faz mal. E outra coisa, a gente aqui... mas o uso crônico do cigarro causa um edema crônico, chamado edema de Heiker nas cordas vocais, que é uma forma de laringite crônica, que é já conhecido, e o vape não causa isso, porque não tem combustão. A gente não pode afirmar absolutamente nada disso, entendeu? Ele pode... A gente não pode falar absolutamente nada. É tudo muito... a gente não tem um estudo mostrando, olha, ao longo de vários anos, o uso crônico do cigarro eletrônico não causou nenhuma alteração inflamatória nas cordas vocais. Sendo assim, quem for
locutor, cantor, pode utilizar isso de uma maneira tranquila. Até porque não é apenas as cordas vocais o responsável por uma emissão vocal adequada. A gente precisa de de um bom pulmão, a gente precisa de uma boa musculatura torácica, a gente precisa de uma boa mucosa, a gente precisa de um bom nariz, de bons seios paranasais para no final ter uma emissão vocal adequada. Não é? A corda vocal é um instrumento importante, mas não é o único. E fora isso, essa linha aí que você falou, Andrezão, né? Quando é que a pessoa deve começar a se preocupar, né? A pessoa que usa vape, a pessoa que fuma, quando começa a perceber aquela alteração na voz, às vezes é uma coisa mais passageira, às vezes demora mais. Quando é que essa pessoa deve acender aquela lanterninha assim de, opa, pode ser que tenha alguma coisa errada? A partir de quanto tempo? O que que ela... Em relação, vamos falar do sintoma rouquidão. Quando a gente está trabalhando com saúde pública, a gente tem que seguir alguns algoritmos de fluxogramas que tem que ser de uma informação direta. A gente não pode ter muito viés de informação que a população não consegue entender, seja ela de baixo nível intelectual ou alto nível intelectual. Você tem que falar uma coisa que seja assim, de fácil entendimento. Toda rouquidão progressiva com mais de 15 dias de evolução, sem nenhum sinal de melhora, e se for principalmente em pacientes com história prévia de tabagismo, tem que procurar um serviço médico, de preferência um otorrinolaringologista, para fazer uma avaliação do seu trato vocal. Então, é uma regra simples, orientada pela Organização Mundial de Saúde, em que vai ter muita gente com diagnóstico de laringite, de doenças realmente autolimitadas e benignas, mas que é mais barato além de ser mais barato do ponto de vista de saúde pública, o atendimento em massa desses sintomas e diagnosticar, em alguns casos, precocemente um câncer de laringe, e além disso, segurança para o paciente. Né? Ele pode ter um diagnóstico precoce. Então, se você tem uma rouquidão que ela é progressiva, que ela não tem melhora, acende o sinal vermelho. Se você tem uma rouquidão flutuante, períodos de melhora, períodos de piora, períodos de melhora, período de piora, muito provavelmente é uma rouquidão relacionada à questão de funcionalidade, mas não menos importante para ser diagnosticada e investigada também. Andrezão, a dor na garganta pode ser também um sinal de alerta? A dor na garganta pode sim. Uma dor na garganta, você tem algumas áreas da região de cavidade oral, essa cultura que, câncer não dói. Não, não é bem assim. Se você tem uma lesão em amígdala, e na região que a gente chama de pilar amidaliano, que fica na frente da amígdala, numa região que fica ali atrás do último molar, chamado região retromolar, na base da língua, que são lesões ulcerativas, e tudo que é úlcera, independente se é inflamatória ou neoplásica, ela causa dor, porque nós temos uma área extremamente inervada. Inclusive, pode até dar uma dor de ouvido associada. Então, precisa ser investigada sim. A gente tem na otorrino uma patologia que é mais conhecida pelos especialistas, que é a chamada angina de Plovan-San, que dá uma úlcera na amígdala, uma úlcera grande, unilateral, que é a chamada amidalite unilateral, que você pode até suspeitar, tratar, mas você tem que pedir para aquele paciente voltar com 15 dias para ver se aquela úlcera fechou. Se ela não fechou, pode ser câncer, pode ser sífilis, pode ser qualquer outra doença granulomatosa que também tem que ser tratada. André, para o pessoal de casa não ficar preocupado com essa questão de afta, tá certo?
qual é a afta que a pessoa deve se preocupar. Porque é muito comum ter aquelas pequenas aftas que vão e vêm, tá certo? Exatamente. São as aftas. Assim, O que é que seria mais tranquilo, assim, que a vamos pessoa lá. não se preocupa tanto, e o que é que a pessoa deve procurar ali Vamos a lá. consulta com A a afta nas otorrino? crianças, que é a coxsackie-virose. A gente as crianças que têm um quadro inflamatório, infeccioso, chamado aquela síndrome mão-pé-boca, a criança fica cheia de afta na garganta. Então, essas aftas são virais. Não se preocupe. E são altamente contagiosas. O maior perigo é porque geralmente a escola inteira pega. Inclusive os pais também, viu, gente? Eu já vi muitos pais chegando aqui com... A gente pensa que coxsackie-virose é só uma doença que dá em criança. Não, eu já vi adulto com coxsackie-vírus. Então a gente tem que a gente tem que saber que isso aí existe também. Então, úlceras múltiplas, a gente normalmente não se preocupa tanto. Mas a gente também não pode esquecer que algumas doenças, entre elas a sífilis, pode ter também ulcerações múltiplas em cavidade oral, em amígdala, que são extremamente dolorosas, e a sífilis é uma doença sexualmente transmissível que pode causar sequelas graves e tem que ser tratada. Em relação às úlceras neoplásicas, são as úlceras maiores, muitas vezes dolorosas ou não, e que ela tem um fundo necrótico escurecido, e às vezes um odor mais fétido, e que não está cicatrizando, que pode acometer a amígdala. A gente pode ter na língua, no rebordo lingual. Então, assim, qualquer ulceração que aparecer na língua, gente, a língua é um local onde o diagnóstico precoce de uma neoplasia é justamente o limite entre a vida e a morte. Então, assim, e é um local, o autoexame da boca é uma coisa que todos nós devemos fazer. Você vai escovar os dentes todo dia, olha a região da gengiva, olha a região da gengiva inferior, superior. Essas duas regiõezinhas laterais são as chamadas regiões jugais, que você vai ver uma elevaçãozinha de um lado e de outro, que são a saída das glândulas parótidas. E você dá uma olhadinha no rebordo da língua. Então, se você for ver uma lesão branca, uma lesão enegrecida, uma lesão vermelha, é importantíssimo você procurar um serviço médico para o diagnóstico. Não ter medo. Então, não adianta falar que está com medo. As pessoas procuram muito no consultório, às vezes, alterações na língua, né? Chamada língua geográfica, que fica aquela língua cheia de pontos avermelhados, ou uma língua pilosa. Existe uma... Aquela língua estranha, né? Parte vermelha, parte branca, né? Aquela língua exatamente. Tem umas coisas de medicina que o pessoal fala que através de um bom exame da língua você pode chegar a 88 possibilidades diagnósticas. Eu já li isso em algum local, que a língua, ela pode... Um simples exame da língua pode te levar a pensar em vários, e realmente né? A gente tem muitas doenças com manifestações em cavidade oral. Então, realmente, a gente tem que ficar muito cuidado. E existem algumas coisas também que são um pouco de, digamos assim, muito mais mito do que verdade. A história de, será que o refluxo faringolaríngeo causa uma quantidade, a hiperacidez causa uma quantidade, causa úlceras aftosas? Não existe nenhum trabalho científico de causalidade que mostre que você tem um refluxo e o refluxo foi um refluxo tão gigantesco que causou uma úlcera não, isso aí já é mais... Não pode ser critério diagnóstico para refluxo, né? A afta em si. Andrezão, só pedir licença aqui para comentar tecer um comentário aqui sobre o que o César falou também, que, lógico, a nicotina, como o Andrezão mesmo já citou aqui, né, é uma substância que a gente já sabe que faz mal, que tem o potencial de gerar câncer, né? Mas mesmo os líquidos que não têm a nicotina, que tem só o glicerol, o propilenglicol,
quando essas substâncias são aquecidas a temperaturas altas, elas viram outras substâncias. E essas Exatamente. outras substâncias que acabam por agredir as células da boca, do trato respiratório, das cordas vocais, dos pulmões, e que isso daí acaba realmente por causar um dano. A gente não sabe realmente, a gente sabe que faz mal às células. Se isso vai causar câncer ou não, a gente ainda não sabe porque é algo mais recente, né? Mas como você citou, é uma fumaça que vai agredir os olhos, a mucosa dos olhos, né? Vai agredir a boca, a pessoa acaba bebendo mais água por conta disso, por conta dessa irritação. Então, não é uma substância inofensiva, tá certo? Então, não adianta pensar que, porque não tem nicotina é inofensivo. Não, não é bem esse o caminho, tá certo? Fora, assim, que a gente, é aquela coisa, a gente não, fora a questão do câncer, tem as doenças cardiovasculares também, né? Que a gente não tem, que a gente não tem, é tudo muito novo ainda, né? Atualmente, é tanto que, qual é o maior problema que nós estamos vendo hoje com o uso abusivo do cigarro eletrônico? São os problemas pulmonares, porque é onde o vapor está indo para o pulmão. Então, é o órgão-alvo que está sendo afetado. Então, só que existe ainda aquela exposição crônica de algo que a gente, que isso aí é só o tempo é que vai dizer quando é que isso vai parar. A gente não tem noção. Mas em termos de afecção aguda, é o pulmão. O pulmão já está se mostrando aí, dando problemas. Eu vou até puxar aqui um comentário que você fez no início da live, Andrezão. Você falou a questão da tragada do charuto. Eu vou puxar aqui que eu vi um estudo muito interessante falando que a tragada do cigarro tradicional é em média de 2,5 segundos, né? Já a tragada do vapor é praticamente o dobro, é quase 5 segundos, 4 segundos e tanto. Então, por isso que a doença do vapor é mais associada aos pulmões, porque ela acaba realmente, o vapor acaba chegando mais à via aérea inferior, mas chega lá Ele é mais passa da agradável, traqueia, vai né? bater nos alvéolos, né? Então, realmente, isso daí vai, às vezes, causar um problema onde o cigarro nem consegue chegar. Porque na Então, realidade eu não fumo, mas eu imagino que você está fumando um cigarro que é a base de combustão, aquele está a temperatura maior, então você não consegue, como você falou, a tragada tem que ser rápida, senão fica com aquilo. Já o vape, que é uma coisa mais amena teoricamente, e além disso mais agradável, a pessoa fica ali. Então, assim, como eu falei, é tudo muito novo. Eu acho que o fato é que as pessoas têm que entender o seguinte: se o vape como instrumento terapêutico para você deixar o cigarro tradicional, isso tem que ser uma coisa acompanhada por médico. Isso é o princípio de qualquer tratamento de dependência química. Quando você vai tratar um doente com dependência química, na realidade, a dependência química, quando ela chega naquele nível, a gente sabe que existem várias terapias, né, de dependência química, algumas delas muito relacionadas a locais que são muito relacionados à questão religiosa, que fazem um trabalho fantástico de botar as pessoas para fazerem trabalhos laborais, tira do ambiente do usuário da droga, mas aquilo ali, por drogadismo pesado, ele não consegue. Ele vai precisar se internar, passar por todo aquele processo da síndrome da abstinência, que ele vai tomar outras drogas para compensar a droga que ele está ausente. Mas isso é um tratamento médico. Então, assim, eu acredito que na Inglaterra eles tenham fazendo isso do ponto de vista de baseado terapêutico, no mas estudo bem, científico, né? exatamente, bem relacionado. O, o César fez a pergunta aqui bem interessante, né, Lesão? Ele gostaria de saber a opinião da gente com relação ao vape como ferramenta para manipular substâncias como o canabidiol, para tratamento de algumas doenças como Parkinson e Alzheimer. Eu, particularmente, eu não tenho nenhuma experiência que foge muito da nossa área. Também não faço parte, nem sei nem se pode ser utilizado dessa maneira, mas sou completamente a favor da liberação do canabidiol para doenças onde já se tem uma eficácia comprovada cientificamente. Eu acho muito injusto.
eu acho de uma maneira, eu acho que chega a ser cruel. Você vê as pessoas confundem liberação da maconha com o uso do canabidiol, botam tudo no mesmo. Não vou ficar aqui levantando questão, não me considero intelectualmente capaz de julgar se a liberação da maconha vai diminuir, enfim, o tráfico, a violência. Não vou entrar nessa seara porque não é minha especialidade. Mas como médico, eu acho de uma injustiça você submeter algumas famílias a terem que praticamente contrabandear o canabidiol para evitar que o seu filho tenha menos crise convulsiva. Eu acho isso de uma coisa tão tupiniquim que me dá até vergonha que no Brasil a gente ainda tenha esse tipo de discussão. Todos nós aqui, quem já fez algum tratamento odontológico, já usou derivado da cocaína, que no caso é a xilocaína. Então, assim, todo medicamento ela pode virar uma droga letal dependendo de como ela é manipulada. Então, assim, a xilocaína, a lidocaína são derivados da cocaína. E viram anestésicos. Aí vale aquela máxima quando a gente está na faculdade, né, Brasil? Que a gente aprende que a diferença do remédio para o veneno é só a dose. A dose. Né? E aí citar também o caso das nossas cirurgias nasais, quando elas começaram a ser realizadas para diminuir o sangramento e tudo mais, a substância que se usava, qual era, Brasil? Cocaína, né? Cocaína. Era a cocaína na que realidade, se usava, muitos anos atrás. Na Europa, eles utilizam muito cocaína até hoje, assim, já a cocaína feita de uma maneira que só para ter o efeito vasoconstrictivo e anestésico e não psicoativo. Porque, na realidade, o resto da cocaína não existe, gente. Droga, cocaína purificada. A cocaína, droga, ela já é o resto. Ela já é aquilo que foi tirado de bom da folha de coca e o resto o lixo vai para o uso da droga. A própria folha de coca, quem vai para Cusco, para suportar a altitude, você recebe uma folha de coca no aeroporto, para você mascar a folha de coca, assim como algumas outras cidades que têm uma altitude mais elevada, para você suportar o mal da montanha. Ele está drogando a população? Ele está fazendo, dando droga à população? Não. Quer dizer, a própria folha de coca. As pessoas têm que entender que são coisas completamente diferentes. O fim para outra coisa é porque foi utilizado para outro fim. Aí, só voltando aqui para o início, essa questão do canabidiol, né? É importante salientar que tem duas coisas bem diferentes, como o senhor falou, André. Tem a questão do uso, você sabendo qual é a dose, para que você está usando. Isso aí teve um estudo que chegou nessa conclusão, né? Daí a dizer que realmente o uso recreacional da maconha vai ajudar essas doenças, aí é uma coisa bem distinta, né? São posições bem diferentes. Eu não consigo nem discutir esse ponto, que eu acho que é uma coisa completamente... Eu acho que o que nós temos que entender é assim, a gente já sabe que o cigarro, por exemplo, os tumores de cabeça e pescoço, são tumores completamente relacionados ao uso crônico do cigarro, ao tabagismo. Então, assim, isso aí já tem inúmeros trabalhos na literatura mostrando. E como o cigarro é uma coisa recreativa, que puxa outra coisa, que é o álcool, aí quando você junta álcool e cigarro no mesmo indivíduo, você potencializa os efeitos carcinogênicos de um e de outro. Então, isso aí a literatura já sabe. Então, o vape é a mesma coisa. Você está inalando uma substância que muitas vezes você não sabe o que é, ingerindo bebida, quer dizer, na realidade, o que nós estamos falando aqui é um combo. É um combo. Né? Então, fora que, se a própria Anvisa não reconhece aquilo, a gente tem que, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado.
exatamente por ser algo ilegal, né? Inclusive é algo que é proibido a comercialização, como o Andrezão falou, abre, né? Abre para que realmente seja comercializado aí de qualquer forma. Você realmente não sabe o que é que tem ali dentro daqueles líquidos, as concentrações. Aí você para pensar, mas ali está dizendo que só tem o glicerol, só está dizendo aquilo, tá certo. Qual é o conservante que tem ali? Tem algum metal que tem ali que você vai inalar aquilo dali, né? Então realmente é um risco, não deixa de ser um risco, tá certo? Andrezão, muito legal o nosso bate-papo aqui. Acho que o pessoal interagiu bem, surgiram muitas dúvidas, muitos posicionamentos aí muito interessantes. Eu vou deixar aqui à vontade para se alguém quiser fazer mais algum comentário, tirar mais alguma dúvida. Vamos aproveitar aqui a presença do Andrezão, que tem uma experiência muito grande nessa parte aqui de laringe, dessa parte respiratória, né? Muito acostumado a tratar esses tipos de doença lá no Hospital das Clínicas, né? Tem uma experiência muito vasta. Mas foi muito rica aqui a conversa hoje, André. Achei muito legal. E que as pessoas entendam que, eu sempre falo, o cigarro é uma bomba de efeito retardado. E a gente vê, eu estou acostumado a trabalhar com oncologia, então às vezes a pessoa parou de fumar 5, 6 anos e hoje é que está tendo as consequências do que ela fumou durante muito tempo. Puxando um pouco para a nossa área, mais um pouco, eu não tenho a menor dúvida da relação rinocinusite crônica cigarro, gente. Não tem, porque você vai causar uma destruição do batimento ciliar das vias aéreas. Você vai causar uma alteração de glândula mucosa e serosa. Aí o indivíduo chega para você, no seu consultório, reclamando que tem pigarro constante, gotejamento pós-nasal crônico, que está pegando gripe mais facilmente, que toda a gripe dele está evoluindo para uma sinusite. Aí eu faço até a provocação para nós médicos. Você pergunta, porque a gente fica muito preocupado com o cigarro quando o paciente tosse ou quando o paciente está rouco. Mas, assim, ele afeta toda a via aérea do paciente. Né? Fora isso, tem a questão das crianças de fumante passivo em casa, quem mora em ambientes, principalmente quem mora em ambientes mais aglomerados. É uma coisa que já se sabe que também que tem repercussão. Né? Então, tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Né? Legal. Vou só comentar aqui novamente que o César comentou. Com certeza, César. Eu até citei aqui que tem alguns países que usam isso, né? Agora, como eu te disse, é algo que é estudado, você sabe as concentrações, é algo bem controlado, você sabe as substâncias que tem lá. Diferente do que a gente tem aqui na maioria dos outros países do mundo, né? Infelizmente, a gente não tem esse controle das substâncias que Mas a gente falou, lá no pode ser utilizado como ferramenta terapêutica? Pode, mas como ferramenta terapêutica. Inclusive como prescrição, é como eu falei. Algumas pessoas que chegam para mim aqui no consultório perguntam se eu posso prescrever o adesivo de nicotina ou alguma goma de nicotina. Eu não faço. Eu falo, olha, eu não vou te prescrever uma droga porque você quer se livrar de outra. Eu não tenho essa capacidade. Então, existem hoje em dia grupos de especialistas para você. Os pneumologistas fazem isso muito bem feito. Tem clínicas que é igual a Alcoólicos Anônimos, entendeu? Aí, quer dizer, você consegue se controlar muito bem, desde que você seja bem acompanhado, né? Eu estou vendo aqui que alguém está falando que depois... Olha, gente, existe uma coisa na vida que é o princípio da causalidade. As pessoas... Você não pode falar assim, eu conheço alguém que tinha uma doença tal, passou a usar o VAP, deixou de ter a doença e correlacionar que aquilo está fazendo bem a ela. Isso aí, em saúde, não se funciona. A gente não pode utilizar nada em saúde baseado na opinião de ninguém. A gente tem que escutar o que os especialistas falam. E todos os especialistas das sociedades, como a Sociedade Brasileira de Pneumologia, que eu diria assim, que é a última palavra em relação a isso, ela condena completamente. Então, assim, eu escuto as sociedades. Se a Sociedade Brasileira
de pneumologia é contra, se a Anvisa é contra, então eu não me considero competente o suficiente para contestar. Tem muitos pontos aí a se levar em consideração que o próprio cigarro deveria estar gerando as crises, né? Então, quando parou o cigarro, as crises de asma acabaram por cessar também, né? Então, não foi o efeito do vapor, na verdade, não foi o efeito positivo do vapor, foi o efeito negativo de não ter mais o cigarro, né? Então, tem muitas Lógico, coisas a o se cigarro levar. era uma combustão, o vape é uma vaporização, mas assim, o efeito a longo prazo da nicotina está ali, então vai fazer mal. Tem muitos pontos a se levar em consideração, né? Então, saúde realmente é algo complexo, não é? Geralmente um fator causa só isso, não é causa efeito direto, então é um caso para ser estudado. Andrezão, muito legal, né? Muito Muito legal o bom. nosso bate-papo. Eu queria agradecer a todos que participaram aqui com a gente dessa nossa live de hoje. A live vai ficar gravada, vai estar